Salve, salve turma! Hoje vamos falar sobre a Turtle Soup, a sopa de tartaruga, o tão famoso falso rompimento, a captura de liquidez do ICT. Eu sei que é um termo simples, é o falso rompimento de um fundo ou topo, mas aqui eu quero entrar nos termos mais avançados com vocês. Quero que vocês entendam onde eu vou definir meu stop loss, quando eu vou estar esperando essa captura de liquidez. Enfim, vamos fazer os devidos alinhamentos para vocês procurarem pelos Turtle Soups. Então peço que já deixem um like e me acompanhem para a explicação. Então, galera, para começar, eu já vou puxar esse slide aqui do ICT, ou melhor, um pequeno print do slide do ICT mostrando um pouco sobre a Turtle Soup. E ela se resume no falso rompimento de algum fundo. Aqui está XSSL, é o stop loss desse X. O X equivale a um Previous Day Low, fundo do dia anterior, Low of the Day, fundo do dia, ou Low, qualquer fundo antigo, ou Equal Lows, fundos duplos. Nós queremos comprar o falso rompimento desse fundo, então aqui ele sugere que nós esperamos de 5 a 20 pips de sweep abaixo de algum fundo. Galera, mas isso aqui vai mudar de tempo gráfico, não é algo engessado. Um tempo gráfico de 15 minutos, que é uma referência da maioria dessas análises do ICT, 5 a 20 pips para um falso rompimento é um valor legal para nós comprarmos esse falso rompimento e buscarmos a expansão. Nesse exemplo, ele define um mínimo de stop loss de 10 pips. Então a gente não tem um ponto exato para definir esse stop loss. Isso aqui eu quero mudar um pouco com vocês e mostrar para vocês como eu utilizo e como eu sugiro que vocês também utilizem a Turtle Soup. E o mesmo vai se aplicar na polaridade contrária, no falso rompimento de algum topo. É lógico, tudo que se aplica aí num cenário bullish vai se aplicar o inverso num cenário bearish. Então a pergunta inicial que fica é: qual topo ou fundo eu quero me posicionar? Então, primeira coisa é você ter um viés do preço. Você tem que saber para onde que o preço está indo. Você espera preços mais altos ou você espera preços mais baixos? Você precisa ter isso identificado, definido, para aí sim você conseguir atuar com um direcional certeiro. Lembrando, teve uma live que eu trouxe para vocês, a penúltima live é sobre Daily Bias. Clica no ao vivo do canal e dá uma conferida, é um aulão bem extenso falando sobre esse viés diário, com certeza vai auxiliar em muito vocês. Galera, reforçando, já deixa o like que esse conteúdo vai vir pesado. Então, identifiquei aqui o direcional. O que você quer fazer é ter um dealing range identificado. Como eu caracterizo um dealing range? Para o dealing range, você precisa da captura de liquidez e então renovação de tendência. Então, nesse cenário, nós podemos colocar uma captura de um fundo, então o preço expande na alta. Agora vocês precisam também entender um pouco sobre liquidez interna e liquidez externa. Pensem comigo, o fundo aqui abaixo foi rompido, o chão foi rompido, o chão foi furado, entre aspas. Galera, eu tive que dar uma rápida pausa que meu webcam estava mudando de cor aqui, oscilando, era o balanço automático da Logitech, mas vamos lá. Então você teve o falso rompimento de um fundo, o chão foi furado, então o topo aqui também foi rompido. Você tem o teu MSS, tua mudança na entrega. Se o chão foi rompido e o topo também, o teto também, aqui você tem um novo chão, é a tua liquidez externa. Então, ERL, External Range Liquidity, você precisa ter capturado liquidez para considerar ela como uma liquidez externa. Então, esse topo formado também é a liquidez externa, não tem nada acima. Se o fundo foi rompido e o topo também, esse novo topo formado é a tua externa. Aqui dentro, você vai ter o frame para as suas negociações. Então, o que você pode fazer é deixar a sua Fibonacci traçada e você preferencialmente quer comprar abaixo do desconto. Se você quer comprar abaixo do desconto, isso aqui já é uma liquidez interna. Esse fundinho formado é uma liquidez interna. E ao mesmo tempo que ele já foi formado durante a pernada, você também pode utilizar os que são formados após. Então, o preço vem aqui, deixa, por exemplo, uma indução, um fundo relativamente igual, você pode procurar pela Turtle Soup desses fundos. Se só esse fundo formado após, também poderia utilizar sem problema nenhum. Então vai ser qualquer fundo com esse direcional definido. Se fosse o contrário, seria o mesmo exemplo. Você precisa da captura de um topo. Após essa captura, o preço quebrar para baixo. Agora, o que você espera? A formação de uma subestrutura, de outro topo. Então já vamos voltar aqui, por exemplo, o bearish também. Primeiro vamos focar nesse bullish. Você esperou a formação de um fundo. Agora sim, você tem o direcional, você tem sua formação de um dealing range e você quer comprar abaixo de fundos antigos. Isso aqui é o desconto.
essas ordens que tem nesse fundo vão ser absorvidas pelo Smart Money nesse falso rompimento. E você quer trabalhar juntamente a ele. Então aqui você tem duas opções. Você pode simplesmente comprar o falso rompimento e já buscar sua compra com preços mais altos, ou você pode localizar-se nessa pernada, ter algum order block ou preferencialmente algum desbalanço para a tua atuação. Então vou colocar aqui um Fair Value Gap, um modelinho de Fair Value Gap. Você tem a tua captura de liquidez, o teu MSS, tua renovação. Vamos fazer aqui rapidamente. Captura de liquidez, teu MSS. Basta você aguardar a formação de um fundo para absorver esse fundo juntamente ao Smart Money. Se você tiver um ponto de interesse, vai ser uma precisão maior para a tua entrada. Então, em vez de você só comprar o falso rompimento, você pode posicionar num ponto de interesse já existente. Qual é o stop mais seguro? Abaixo de todo o desbalanço ou o ideal. Aqui você já tem a referência do range de negociação. Você já tem a tua referência de para onde que o preço tende a ir. E a ideia é que ele utilize essa liquidez interna sendo gerada como combustível para voltar a romper as externas. Então você simplesmente pode posicionar abaixo desses fundos antigos ou mediante a presença de um ponto de interesse ou simplesmente comprar o falso rompimento. Teu stop o mais plausível é abaixo do dealing range ou de outros pontos de interesse que você possa definir. Então pensa que aqui você tem uma definição de como estar atuando. A gente já vai entrar em algumas coisas mais avançadas, mas saibam que o primeiro passo para você ter um Turtle Soup de alta probabilidade é você entender qual é a sua referência, qual é o range de negociação que você está atuando. Para um range de negociação ser criado, ele tem que capturar liquidez e renovar a estrutura. No exemplo bearish, seria a mesma ideia, galera, que você simplesmente vai aguardar o preço. Deixa eu dar uma limpada aqui, galera. Show. Você vai aguardar o preço capturar alguma liquidez, reverter a tendência, deixar ali o MSS, aguarda a formação de um topo e você vai comprar o falso rompimento desse topo. Um stop loss plausível é acima da captura de liquidez. E aqui sim você tem uma referência. Poeira, mas aqui já tem um breaker block para defender e não tem mais desbalanço acima. Posso colocar acima aqui do breaker block? Pode, fica um stop mais agressivo. Mas saiba que a defesa mais certeira vai ser acima de todo o range, e aí você aguarda a formação de uma indução para absorver essas ordens. Os primeiros vendedores aqui são absorvidos e você atua com o Smart Money no direcional do range de negociações formado. Então, galera, outra coisa, o ideal é que tudo isso esteja se formando após a interação com algum ponto de interesse de períodos gráficos elevados. Então, o que é legal? Você tem aqui um dealing range formado, então o preço capturou liquidez e renovou a estrutura. Tá? Ele veio, capturou aqui o topo, quebrou a estrutura nos fundos, fez o MSS e deixou um baita desbalanço. Se você tiver outro fractal sendo formado aqui dentro, então você tem aqui um MSS, outro MSS e FVG, então outro MSS formado dentro de um FVG maior. Então pensa comigo, aqui o preço capturou liquidez e definiu o viés para baixo. E aqui nesse fractal, de novo, o preço veio, capturou liquidez e definiu o viés para baixo. Então, agora você tem dois dealing ranges apontando para baixo. Cara, quando você tem isso acontecendo dentro de um Fair Value Gap de período gráfico maior, dentro de um ponto de interesse, aí sim fica legal sua atuação. Espera a formação de um fundinho, de um topinho ou de um fundinho e absorve esse topinho ou fundinho para buscar expansões abaixo. Teu stop nesse cenário vai abaixo desse topo. Porque qual é o seu dealing range? O preço veio, capturou o topinho e quebrou abaixo. O teu range de negociação, mesmo que você esteja usando essa referência maior, ele está aqui dentro. Então, com essa captura e renovação, esse é o seu range de negociações, é onde você está frisando suas negociações. Espera a formação dessa liquidez interna para absorver ela junto com o Smart Money. Se tiver algum ponto de interesse como um Fair Value Gap, é o cenário ideal. O que vocês podem também estar utilizando é a Smart Money Technique, mas eu já vou falar um pouco a respeito. Vou puxar aqui o modelinho para vocês nos gráficos. Então, galera, vou usar o modelo de ontem, que foi um cenário ideal aqui para usar como exemplo para vocês, que foi
preço acumulou lá no range asiático. Cadê o pincel? Ele acumula no range asiático, rompe para baixo, manipula nos horários de Londres e renova a nossa estrutura para cima. Isso aqui é um dealing range formado. O ideal é que você procure os 50% desse dealing range para focar as suas negociações abaixo dos 50%. Então aqui você já pode sim começar a atuar aí com a Turtle Soup. O que você precisa? Da formação de um fundinho falso. O problema é que aqui ele está muito alto. Você tem que colocar a tua ordem preferencialmente abaixo do desconto. Você tem a tua acumulação asiática, ela tende a travar o preço. Então pode colocar a tua ordem pela acumulação asiática, que já fica bem interessante. Você pode procurar algum desses Fair Value Gaps para confluenciar. Pode utilizar o Breaker Block, uma Midnight Opening. Tudo fica bem interessante. Vamos puxar uma meia-noite aqui rapidamente. Deixa eu dar essa limpada aqui. Pegar meia-noite de Nova York, nosso horário de referência. E vamos esticar. Então, esse primeiro fundinho aqui já é formado na meia-noite. Vamos puxar os 50% de todo o range de Londres. E vamos dar um zoom aqui, né, para facilitar para vocês. Abaixo desse fundo, uma indução, uma liquidez interna, externa abaixo, externa acima, liquidez interna sendo formado. Enfatize suas negociações abaixo dos 50%. Você tem um Fair Value Gap aqui, poderia já ser teu Fair Value Gap, poderia ser esse aqui abaixo ou esse mediano, qualquer um é válido. Posso medir 5, 10, 20 pips, se eu preferir. Vou colocar 5 pips abaixo. Já estamos no desconto. 10 pips abaixo. Opa, 10 pips fica bem alinhado com a ASEAN e bem alinhado com o rebalance desse Fair Value Gap. Um ponto bem plausível para a nossa entrada. Então aqui você já estaria comprando. Aonde vai meu stop loss? Cara, nesse cenário o mais saudável é abaixo de todo o range de negociação. Takes localiza os alvos acima. Talvez fique muito salgado. O que você também tem aqui? Um último bloco antes da expansão. O bloco que gera todos esses desbalanços. Um ponto plausível para o stop loss também. Então aqui você já está atuando num Turtle Soup. Um falso rompimento de um fundo. Já fica bem interessante e fica um modelo de atuação válido, sólido. Aí aqui, galera, o que vocês podem estar visualizando? O mesmo tipo de cenário, mas dentro da próxima sessão, dentro de Nova York. Então, Londres continua afunilando o preço, afunilando, busca a nossa linha da meia-noite, busca o desconto do dia, o último Fair Value Gap existente e abre aqui os Omni já desbalanceando para alta, quebrando estruturas. Aqui, novamente, você tem o quê? Dá um outro zoom. Você tem captura de fundos, renegociação de desbalanço, ou seja, captura de liquidez e MSS acima, é um novo range de negociação formado dentro desse range maior. Essa captura de liquidez e MSS está acontecendo dentro de uma região de desbalanço. É o cenário que eu passei para vocês no desenho, só que aqui com compras, né? Lá era com vendas. Aqui você tem um cenário muito sólido sendo formado. O que você quer esperar? Uma indução, uma formação de um fundo para você comprar abaixo dele. Vamos dar uma limpada novamente. Aqui o preço já tinha um fundo formado durante o dealing range. Então ele já deixa um fundo. Você já tem, isso aqui já é interna. Posso comprar abaixo? Sim. Localiza desbalanço, localiza algum ponto. Ou se quiser comprar cegas abaixo desse fundo também é válido. Mas aqui o que acontece? O preço deixa mais uma indução, um fundo duplo. Cara, aqui o cenário para atuação fica muito legal. Você teve a tua acumulação na Ásia, Londres manipulou abaixo, renovou acima, você está no desbalanço e numa kill zone. Você está naquele desbalanço de Londres, dentro da kill zone de Nova York. Cara, cenário excelente. O que eu sugiro é localizar algum ponto de interesse, algum Fair Value Gap, desbalanço, para você confluenciar a tua ordem. Que tem um Fair Value Gap, você tem Breaker Block alinhado com Fair Value Gap, simplesmente vai comprar o falso rompimento desse ponto, seu stop abaixo de fundos antigos, abaixo do dealing range formado, captura a liquidez, é um stop bem sólido, abaixo do bloco, e seus alvos, primeiro pode ser essas estruturas internas, mas se você tem esse dealing range apontando para alta, o ideal é que leve no mínimo até o topo de Londres. Já fica um cenário muito sólido para atuação. Qual é a cereja do bolo para essa utilização?
Inclusive rolou hoje também, vale a pena vocês fazerem backtests, dar uma conferida, façam backtests, tá? Vou abrir aqui o GBP USD em um novo painel, só para passar com vocês o seguinte. Enquanto o euro fazia essa captura de liquidez, que veio alinhada ao tempo, 9h30 da manhã, vou até delimitar aqui 9h30 da manhã, perceba que o euro captura esse seguinte fundo. Então esse fundo foi capturado no euro. Já no GU, esse fundo não foi capturado. Está rolando uma Smart Money Technique. Então isso aqui corrobora a sua compra aqui do euro. Esse falso rompimento do euro não acontecendo no GU é uma confirmação. O par mais forte tende a ser o GU, mas aqui você pode atuar no par que preferir. O GU, se você só comprasse aqui, aonde ficaria teu stop loss? Talvez abaixo desse desbalanço, abaixo de todo o fundo, um stop muito salgado. Já no euro, fica um stop com desconto oferecido. Inclusive, você também pode marcar o dealing range disso aqui. Então você tem esse dealing range formado dentro de um dealing range maior. Então você tem 2 descontos. Assim que vocês terão os frames de setups de maiores probabilidades. Então, galera, Turtle Soup é um negócio que não tem muito segredo, são falsos rompimentos de fundos ou topos, mas também vale a pena mencionar aqui o seguinte com vocês. Taira, então eu não posso participar aqui. Tenho a minha externa e a externa. Você me explicou que eu posso comprar esse Turtle Soup da liquidez interna. Mas eu posso comprar um Turtle Soup da externa? Pode, galera, não tem problema. A questão é que se você pega a interna, você está favorável ao fluxo, você está favorável a esse range de negociações. Já se você pega a externa, muitas das vezes você vai estar participando de uma retração. Então não é tão interessante. E aqui na externa é mais complicado o posicionamento de um stop loss. Então, de forma rápida para explicar para vocês como que vocês podem atuar nesse cenário, espera novamente o fechamento do preço dentro do range, abaixo desse fundo antigo. O contorno não era aqui não. Mas enfim, caramba, aqui. Vocês querem que o preço feche novamente abaixo. Aí sim você tem o posicionamento de um fundo. Eu não utilizo muito esse modelo, mas é válido. Aí você pega a externa, aguarda o preço fechar abaixo novamente e você pode ter como alvos a liquidez interna, sem problema nenhum. Se você acredita numa reversão de mercado, fica a seu critério. Mas o que eu recomendo é que vocês utilizem o Turtle Soup na liquidez interna para levar o preço até a liquidez externa. Então, deixa o like se esse vídeo te ajudou, compartilha com seus amigos e deixa aí nos comentários sua sugestão de conteúdo. E fica meu convite para quem quiser me seguir no Instagram, tem muito conteúdo pesado e quem tiver interesse também em ser meu aluno, aqui abaixo tem alguns links, qualquer dúvida é só me chamar. Mas é isso, tamo junto rapaziada, bons trades para todos.